do Visual G, né, que na outra videoaula ela foi um pouco simples, né, então eu não falei aqui, né, que nós temos aqui uma barra de menus, né, onde temos aqui, né, aqueles menus padrão, né, de novo, para você criar um novo algoritmo, né, para você abrir um algoritmo existente, salvar, modificar aí parâmetros na hora de salvar, né, salvar como, coisa e tal, imprimir, entre outras coisas. Temos outros menus aqui também relevantes, né? Por exemplo, esse aqui do algoritmo aqui é interessante porque, por exemplo, ele traz aqui o executar, que basta você clicar também, teclar também o F9. Temos aqui também o passo a passo com o F8, né? E o executar com timer, que é Shift F9. Então vamos tentar fazer usar esses recursos aqui ao longo das videoaulas para vocês verem o negócio funcionando, né? Temos também aqui, ó, uma barra de comandos, né, onde eu destaco aqui também, por exemplo, esse numerar linhas aqui, ó, onde quando você clica, ele numera as linhas. É interessante para você fazer referência no código. Ó, a seção de variáveis aí, a declaração de variáveis começa lá na linha 6. Ó, o início do algoritmo começa na linha 8 e coisas do tipo, né? Nós temos também esse timer aqui, né, que você executa passo a passo. É como se você estivesse teclando o tempo todo F8, né, igual nós já fizemos em sala de aula. Temos também esse perfil aqui, né, que você verifica, né, com esse perfil a estrutura aí de repetição aí do teu algoritmo. Então, pessoal, evoluindo na nossa videoaula, vamos trabalhar agora com dois conceitos, o conceito de escreva e escreval, né? São, na verdade, duas funções. A diferença do escreva para o escreval é que o escreva, ele imprime teste. Ele imprime algo na tela, né? E não pula de linha. Então, se eu apertar F9 aqui, eu reparo que tem pouco espaço entre o teste e o fim da execução. Já se eu colocar aqui o escreval, ele vai pular de linha, né? Repare que ele pulou de linha, aqui tem um espaço aqui entre o teste e o fim de execução. Então essa aí é basicamente a diferença do escreva e escreval. Ele é bem útil também quando eu preciso pular de linhas aí num contexto de fazer um mosaico, fazer uma matriz aí na tela do computador. Perfeito? É interessante também vermos também a função leia, né? Então vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Vamos criar aqui um algoritmo para ler e imprimir um valor, né? Lido a partir da entrada padrão do computador aqui, que nós temos aqui, que é o teclado. Então vamos mudar aqui o nome do algoritmo. Ler, imprimir. Quando fala imprimir, gente, não é na impressora não, tá? É no computador. A menos que a saída padrão do computador seja uma impressora, mas que não é normal. Então vamos declarar uma variável aqui, por exemplo, a variável A, né, do tipo inteira. Na verdade, inteiro, né? Se eu botar inteira aqui, repara que ele não sublinha, não muda de cor, então é porque está escrito errado. Então é inteiro. Na sintaxe do Visual G pede que seja inteiro. Então eu vou dar aqui uma mensagem aqui para o usuário para que ele digite um valor qualquer, né? E após ele digitar o valor, eu vou empregar aqui a função leia, né? E eu passo o parâmetro A, que é a variável, né, que eu declarei lá em cima. O que eu quero dizer com essa estrutura inicial? Que o computador, né, que o programa vai escrever na tela do computador, digite um valor para que o usuário possa ler, e a linha 7, o leia, faz o quê? Ele dá uma pausa na execução do algoritmo, aguardando que o usuário digite esse valor. O usuário vai digitar o valor numérico, né, porque é um valor inteiro, e vai dar um Enter. Após esse Enter, ele continua na execução. E o que ele faz? Ele lê esse valor e armazena na variável A, que foi alocada aí pelo programa. Perfeito, pessoal? Só que até então não tem uma saída. Se eu simplesmente executar isso aqui, ó, F9, apertei, digite um valor, 4, apertei Enter, fim da execução. Não tem uma saída relevante para que eu possa entender esse funcionamento. Então, o que eu vou fazer depois disso, né? Eu vou novamente escrever aqui, ó, escreva, né, por exemplo, A. Então, na verdade, eu vou ler A e depois eu vou dar um comando na linha 8, né, na verdade, eu vou empregar a função escreva
para ele escrever novamente o que foi lido, para saber se ele leu certo, né? Vamos lá. Apertei F9, vou ler 5. Li 5, dei o Enter, ele imprimiu o 5 lá. Só que, pô, muito lento também, né? Muito simples essa resposta que está dando, essa saída. Então vamos usar aquele recurso que nós aprendemos em sala de aula, que é uma concatenação de string, né? Vamos incrementar aqui, fazer uma perfumaria. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o valor lido. Desculpa. Foi espaço A. Então, o que vai acontecer? Ele vai imprimir na tela que o valor lido foi vírgula, esse operador de concatenação, que pode ser também o sinal de adição, né? Aquele sinal de mais, né? Não aqui nesse momento, mas em string com string, né? Texto com texto, né? Nós podemos empregar aí o sinal de soma. Mas nesse caso aí, quando eu tenho uma variável, tenho uma string, né? Tem um textozinho, uma frasezinha, eu coloco aí o operador de concatenação uma vírgula. Então vamos lá, vamos executar aqui apertando F9, né? Digite um valor, eu coloco 5. Quando eu der um Enter, ele vai ler e vai imprimir na tela, vai escrever na tela. O valor lido foi 5. Né? Ele juntou, concatenar é juntar, ele juntou tudo isso. Reparem que após ele imprimir esse valor, ele não deu um espaço entre o 5 e o fim da execução. Se nós colocássemos aqui, em vez de escreva, colocássemos escreval e executássemos essa operação, né, ele daria esse espaçozinho. E às vezes é necessário, dependendo do que a gente estiver fazendo. Ok, pessoal? Então, inicialmente, essa aí é a videoaula e até a próxima.